Que todos os justos se alegrem pelas obras de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui, irmãos, nesse canal Iau Shalaim, o canal que o profeta de Iau fala a verdade a respeito das coisas que Iau criou. E aqui hoje, irmãos, nós vamos tratar de um assunto importante que tem a ver com a nossa vida física, mental e espiritual. E nós vamos tratar, irmãos, do assunto a respeito do lodo. Por que Iauxa fez lodo para curar um cego de nascença? Por que Iauxa trabalhou com a saliva e com o lodo para curar um cego de nascença? E antes de nós adentrarmos dentro desse assunto, aqui explanando no canal, vamos ler o texto que fala do mesmo. Isso está em João. Aqueles que acreditam que o livro de João é todo herético, essa leitura para eles não vai fazer sentido não. Mas a gente sabe, irmãos, que o livro de João não é todo herético. Ele tem heresia, mas não é todo herético. E passado Iauxa, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Iauxa respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras do Criador. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, irmãos, vamos dar essa parada aí e vamos falar a respeito dessas coisas, mas partindo do princípio de tudo. Quando Iauxa fez o boneco de barro, nós sabemos, as escrituras narram para nós que nós viemos do pó e para o pó então devemos tornar por causa do pecado. Não era esse o propósito de Iau, não é esse o propósito de Iau, de ter a nossa vida interrompida. Mas entrou o pecado, nós então temos a vida aqui na terra interrompida, mas ela será restaurada para nunca mais ser interrompida. Mas vamos pelo contexto. O boneco foi feito de barro. Para se fazer o boneco, irmãos, o boneco de barro, vocês acreditam que foi pego um bocado de barro seco? Porque o barro seco ele não dá liga. É evidente que Iauxa usou a água para que desse a liga. E nesse relato que nós acabamos de ler, na cura do cego de nascença, nós vemos que ele pegou a saliva, que é água, né?
e pegou o barro, ele fez o lodo e botou ali no olho do cego, aquele lodo. Porque se ele colocasse o barro seco, sem nada, o barro ia cair. Não ia ficar aquele... Eu acredito que foi tipo um empasto que colocou no olho ali daquele cego, e ele pôde ir lá então no tanque de Siloé e se lavar. Qual é a estrutura dessa mensagem, dessa cura que aconteceu desse cego de nascença? Observe, irmão, que o texto é categórico. Ele diz que o homem era cego de nascença, ele nasceu cego. Ele não ficou cego como fica cego, tipo assim, uma pessoa que era diabética e não sabia, e a vista então foi se escurecendo. E nós sabemos, irmãos, que a diabetes não é uma doença de agora. Nós sabemos que quando a Bíblia narra que a pessoa morreu cheia de dias, sem que sua vista tenha se escurecido, é evidente que aí está deixando para nós que essa doença hereditária do pecado já existia. Não era conhecida, mas ela já existia, porque pessoas morriam cheias de vidas sem ter os olhos escurecidos. Escurecido pelo quê? Pela diabetes, irmãos. E outras pessoas já morria cega. Quer ver um exemplo que eu posso falar de uma pessoa que morreu sem enxergar? Jacó morreu sem enxergar, irmãos. Por isso ele não pôde conhecer Esaú e Isaac. Ele estava cego. E por que Jacó ficou cego? Ficou cego porque alguém furou a vista dele? Não, a velhice. A velhice, junto com essa doença que a gente conhece hoje como diabetes. E é evidente que Jacó, ele não tinha todo um aparato que existe hoje de conhecimento. E nós bem sabemos, irmãos, que a vista de Jacó escureceu devido, provavelmente, à diabetes. Porque é a diabetes que faz a vista da gente escurecer. E eu estou trazendo esse tema e estou batendo nessa tecla porque nós somos integrais, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que aprender a adorar a Yahweh em espírito e em verdade, e com toda a integridade que nos é possível. Que integridade é essa que eu estou falando? A integridade física. Porque essa casa que agora habitamos nela, ela é o pouco que Yahweh vai nos tirar para colocar sobre o muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, nós precisamos ser fiéis aqui dentro dessa estrutura que agora vivemos. Fiéis nesse corpo que, comparado ao outro que nós vamos ter, é nada. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Observando, irmãos, a estrutura que Yahshua usou, água e barro, ali fez o lodo. Ele estava dando para nós, irmãos, uma didática, jogando para nós, para agora, no futuro, para essa revelação ser agora explanada, esclarecida. Ele estava jogando para nós que, e a gente conhece isso, que a nossa estrutura é barro, agora que a gente chama de carne, né? Isso aqui que a gente chama de carne. E a nossa estrutura do nosso corpo, irmãos, é a alimentação correta e água. Ele usou o barro e a água, mostrando que a nossa estrutura ela é dentro dessa plataforma. Porque se você for parar para analisar, tudo que comemos e bebemos, ela tem a origem no barro. Se você come, por exemplo, espinafre, é uma folha verde, um vegetal, né, irmão? Espinafre, couve, você come essas coisas, mas essas coisas, a origem delas veio de onde? Da onde veio a origem da couve, do espinafre? Da onde veio? Não foi uma semente que foi plantada lá, debaixo da terra, fez uma covinha? Por exemplo, quando a gente planta couve, alface e qualquer outra hortaliça, qualquer outro tipo de planta, ela vem lá da terra. A semente lá, coloca ela numa covazinha, ele vai nascer as verduras, os vegetais, entendeu? Por exemplo, a própria carne que a gente come, os bichos
principalmente os herbívoros. Por exemplo, o boi é um herbívoro, a cabra é um herbívoro. Então, comem vegetal. E o vegetal vem da onde? Da terra. E nós precisamos entender essa estrutura, irmãos, para que a gente possa ter uma noção das coisas. Então, Yahshua estava ali nos ensinando nessa prática, nessa cura do cego de nascença, que o lodo em si, na cura, no milagre do cego de nascença, o lodo para aquela cura, ele não operou, irmãos. Ele não operou em nada. O lodo, o cuspir e fazer o lodo, era uma maneira didática de Yahshua nos ensinar que se nós vivermos dentro de uma estrutura bem orientada, bem preparada na nossa alimentação, nós vamos ter saúde. Porque nós bem sabemos que o milagre aconteceu pelo poder sobrenatural de Yahweh no ministério de Yahshua. Porque aquele homem era cego de nascença. Agora, já no meu caso, o milagre aconteceu pela boa alimentação, pela maneira de se alimentar, porque Yahshua está me orientando na maneira de eu me alimentar. Porque eu estava tendo problema, irmãos, com a minha visão, devido a diabetes. Minha vista estava escurecendo. E agora, com a alimentação o mais natural possível, e quando eu falo natural, irmãos, é natural. Por exemplo, a vaca, o boi, é natural ou não é? Foi o homem que inventou a vaca, que inventou o boi, que criou a vaca e criou o boi? Não. Então a alimentação carne que Yahweh deixou, ela também é natural. Tanto quanto é os vegetais, os legumes e as frutas são natural. Ou seja, natural de quem? De Yahweh, que criou todas as coisas por meio de Yahshua. Então a alimentação natural é aquela alimentação que Yahweh estabeleceu para nós. Por exemplo, as pessoas falam da vitamina D. O sol, irmãos, ele não promove vitamina D para o nosso corpo. Nós encontramos a vitamina D nos alimentos. O sol, ele faz como é que eu posso falar? A metabolização, a sintetização da vitamina D. Por isso nós temos que tomar sol. Não é para receber vitamina D no nosso corpo, mas para que ela seja usada, seja desenvolvida, não desenvolvida, acelerado o processo que ela tem que fazer no nosso corpo. Por isso que sem luz solar não adianta. Por exemplo, tem pessoas que comem muito morango. O morango tem vitamina D. Mas não adianta nada se não pegar o sol. A vitamina D ela vai ficar inerte no nosso corpo. Agora, com o tomar do sol, pegar sol pela manhã e no finalzinho da tarde, faz com que desenvolva, que a vitamina D cumpra o seu processo dentro da estrutura que Yahweh programou. Portanto, as pessoas que ensinam que a vitamina D vem do sol, elas estão erradas. A vitamina D e qualquer outra vitamina vem dos alimentos. O que faz desenvolver o processo é a luz solar, no caso da vitamina D, e no caso da vitamina B12, que se encontra na carne. Fora da carne eu só vejo no leveto de cerveja. O que faz também ela ter um bom desenvolvimento, bastante água, mais potável possível, bastante o respirar o ar mais saudável possível. Ou seja, quem fuma não tem um bom desenvolvimento da B12 no seu corpo, porque a B12 ela não está no ar, como eu tenho informações de algumas pessoas, e nem tampouco no chão. A B12 está naquilo que comemos também. Todas as vitaminas estão naquilo que comemos e bebemos. Todas entre aspas que eu falo, né, irmão? Porque tem vitamina B12 lá na couve, mas é insignificante a porção dela que tem na couve e outra em qualquer hortaliça. Por exemplo, na couve você teria que comer 100 kg para poder ter a B12 na quantidade adequada. Então,
Nós precisamos entender, irmãos, dentro de uma estrutura que Yahweh preparou para nós, nós precisamos entender que tudo provém, tudo está contido numa boa alimentação para que tenhamos saúde. E Yahweh, quando fez aquele lodo, cuspiu e fez o lodo, ele está mostrando que nós somos oriundos do pó da terra, precisamos nos alimentar bem e saudavelmente. E o que é alimentar bem? É comer aquilo que Yahweh preparou como alimento. Por exemplo, o porco não é alimento. O porco é imundo, não devemos comer porco. O porco não é alimento. E outra coisa, irmãos, Yahweh quer nos ensinar ainda mais nesse tempo, que nós precisamos nos libertar do sistema porco de saúde. Porque o SUS, irmãos, ele é o sistema porco de saúde. Porque SUS, do latim para o português, significa porco. Deixa eu fazer aqui esse teste aqui com vocês. Olha aqui, irmãos. Esse teste não, essa prova, vou mostrar para vocês, estou mostrando para vocês aqui, que SUS significa porco. Mas antes, Iesus no latim é Jesus no português. Tá vendo aqui, né, irmão? Iesus no latim é Jesus no português. Eu estou saindo um pouco fora do nicho aqui, que é para vocês poderem entender. Quando a gente faz isso aqui, ó, olha o que vai aparecer aqui, ó. Quando a gente faz isso aqui, ó, olha o que aparece, ó. Esse porco. Tá vendo, irmãos? E o que ficou aqui? SUS. Aí quando você escreve Iesus, olha o que aparece? Jesus. Iesu é no latim. É Jesus no latim. Tá vendo? Iesu é Jesus no latim, que transforma pra gente aqui no português. Quando a pessoa fala Iesu lá no latim, está falando Jesus. Quando a pessoa fala dizer no inglês, está falando Jesus. Quando a pessoa fala Yeshua HaMashiach, está falando também Jesus, que são os nomes supostamente, irmãos, traduzido. E a gente sabe que nome próprio não se traduz. Nome próprio se translitera, traduzir não. Por que é transliterar? Você vai trazer de um caractere para outro. A pronúncia vai manter. Por exemplo, Yausha. Aqui, ó. Yausha. Essa aqui é a transliteração do hebraico para o português. É a transliteração, a pronúncia fica. Quando você vai procurar, depois eu vou ver se eu faço um quadro aqui, para mim poder botar aqui, com o nome Yausha, com as letras, com os caracteres, como é que eu posso falar? Com os caracteres hebraico, mas que a pronúncia continua a mesma. O caractere continua lá, o hebraico. Para o português ele muda. A letra no hebraico é uma, no português é outra, mas a pronúncia não se perde. Porque Yausha é Yausha lá no hebraico, é Yausha aqui no português, é Yausha lá no inglês, é Yausha no francês, no alemão. A pronúncia não se perde. E por que eu trouxe essa situação aqui para vocês, ó? Por que eu trouxe isso aqui? Para que a gente possa entender, irmãos, ó. Fazendo isso aqui, ó, dá esse o quê? Esse porco, o porco de Roma. O Jesus é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel na palavra de Yausha em Mateus 24:15. Quando vide o abominável da desolação, irmão, nós deveríamos entender. Mateus 24:15 está dizendo para nós, ó, Mateus 24:15. O que isso tem a ver com o sistema porco de saúde? Mateus 24:15. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel,
Está Daniel aqui, mas é Daniel. Daniel é um nome, irmãos, paganizado. Porque são ídolos. Toda a linhagem de El, ela está familiarizada com ídolos. Então, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Qual é o lugar santo, o lugar puro, irmãos? Que Yahshua habita, não é o nosso corpo? Então, aí diante da humanidade, o SUS aqui, ó, porco, significa porco. E é o porco que ficou no lugar de Yahshua. Quem é que está no lugar de Yahshua? O porco conhecido hoje no mundo como Jesus, como Jesus, como Dize, como Yeshua HaMashiach. Mas para aqueles que amam a Yahweh e também amam a Yahshua, esse aqui é o nome que a gente invoca. E é esse nome que é necessário invocar para que sejamos salvos. E aqui dentro do hebraico, essa palavra aqui, ó, chá, dentro do hebraico, e não é chá com C não, irmão, é chá com S mesmo. Chá dentro do hebraico, ela significa salvação. Então, salvação de Yahweh, Yahweh salva. E dentro da estrutura do sistema porco de saúde, irmãos, nós temos que pedir poder e estar familiarizado com essa estrutura de sair desse sistema porco de saúde, usando, irmãos, a sabedoria, procurando nos alimentar daquilo que Yahweh deixou para nós. Nós, irmãos, devemos nos alimentar daquela estrutura natural que Yahweh deixou para nós. Em Levítico 11, ali tem toda a estrutura das carnes que nós devemos comer e as que não devemos usar como alimento. Então, como a gente está falando aqui, o lodo que vem do barro, né? O cuspe representando o lodo, representando aí o barro, o cuspe representando a água. A nossa existência, ela tem que ser, irmãos, a nossa vida aqui tem que ser uma vida que nós devemos irrigar o nosso corpo, né? Tomando banho sempre, porque a pele também precisa ser hidratada por fora. E bebendo muita água. Esse amigo que vos fala, falando com vocês aqui, irmãos, nessa época fria, eu bebo aí de 3 a 3,5 litros de água por dia. Nessa época frio, de friagem. No verão, isso ultrapassa 5 litros d'água. Porque eu tenho uma caneca aqui de 500 ml e toda vez que eu bebo ela, eu bebo nela os 500 ml dela devagar, é lógico. E tem dia que eu conto 12 canecas, 13. O mínimo que dá, irmãos, às vezes, o mínimo que dá no verão são 10 canecas de 500 ml. E isso não é muito não, irmão. Comparando um dia de 24 horas, quando eu acordo para urinar, isso é praticamente certo. 99,9% das vezes, quando eu acordo de noite para urinar, urinei. Vou lá na cozinha, no filtro de barro, porque o filtro de barro, ele mantém um frescor da água. No verão eu faço uma mistura, que tem o outro filtro, que também passa pelo filtro de barro, boto na garrafa de 20 litros e tem ali o filtro que gela a água. Quando está no verão, eu faço meio a meio, porque no verão a água ela não fica fresquinha como ela deveria ser, mesmo no filtro de barro. Aí eu faço meio a meio. No inverno não. No inverno eu vou direto lá no filtro de barro e bebo a água direto lá do filtro de barro. E dentro dessa estrutura, 99,9% das vezes quando eu saio para urinar, principalmente quando eu vou urinar no banheiro social, não na suíte. E eu prefiro, na maioria das vezes, urinar no banheiro social, porque eu vou passar perto da cozinha. Aí eu já pego a água na volta e bebo. Repondo aquela água que eu já joguei fora. E é isso dá qualidade de vida para nós. E não tem diabetes que resista, irmãos. Não adianta você pedir a cura da diabetes, que Yahweh não vai te dar, porque Yahweh só cura aquilo que você não pode fazer. O poder sobrenatural de Yahweh, ele atua onde a mão do homem não pode atuar. Aonde a coisa já está tão
complicada, que é um poder que exige a presença do poder sobrenatural de Yahweh. Então Yahshua vai trazer a cura para nós. Ele traz a cura para nós com toda certeza. Mas ele não vai trazer cura se você insiste em se alimentar errado. Nós não podemos nos alimentar errado. E o sistema porco de saúde, irmão, porque o SUS, vocês viram ali, SUS, é porco no latim. E a gente sabe, irmãos, que as missas, elas eram rezadas no latim. E a Igreja Católica, ela é conhecida no livro de Apocalipse. Me perdoe aí, você que é católico, que pode se ofender com o que eu vou falar aqui. Peço que você me perdoe. Mas se a sua mente for esclarecida no futuro, você vai me agradecer. Hoje você pode ficar com raiva do que você vai ouvir desse amigo. Mas depois você vai me agradecer, porque eu também fui católico, irmãos. Eu fui católico, eu fui evangélico. Hoje eu sou um Ialdim. O que é Ialdim? Povo de Ial. Ialdim. Din no hebraico é povo. Ial é o nome do nosso pai. Então, hoje eu não sou nem católico, nem espírita e nem evangélico. Hoje eu sou Ialdim. Povo de Ial. Faço parte do povo de Ial. Entende, irmão? Então, dentro dessas coisas que eu estou falando, a gente precisa se libertar do sistema porco de saúde. Até porque o sistema porco de saúde, você que é trigo, que vai estar dentro da tribulação, quando vier o decreto de não comprar e nem vender, como que você vai cuidar da sua saúde? Ou remediar, porque o sistema porco de saúde, ele não cuida, ele não cura, ele remedia. E passa por um alívio. Por exemplo, quantos supostamente são curados de câncer aí pela quimioterapia, pelo monte de coisa, mas depois volta tudo de novo. Entende, irmão? Então nós precisamos ficar agora dependente de Yahweh e Yahshua, porque é Ele que cuida de nós, irmãos. É o Pai e o Filho. O nosso cuidado está sobre a plataforma do Pai e do Filho. E nós precisamos enxergar essas coisas. E nós precisamos, irmãos, renunciar. No vídeo passado eu falei de renúncia. Pensa que é fácil renunciar um pouquinho de pudim? Ou um docinho de abóbora? Não é fácil não, irmãos. Tem que ter disciplina. Tem que ter ruach. O ruach de Al, o Espírito Sagrado, o Espírito puro. O Espírito de domínio próprio. Não é fácil, meu amigo, minha amiga, você se livrar do docinho de abóbora. Do pudim. Não é fácil você se livrar dessa estrutura da Coca-Cola, do refrigerante. Não é fácil, mas isso não é impossível para quem tem o Ruach Kadosh de Al. O Ruach Kadosh de Al é o Espírito Sagrado, o Espírito puro, separado das imundícias desse mundo. O Ruach Kadosh, o Espírito Sagrado, o Espírito puro, o Espírito separado da imundícia desse mundo. Não separado de Al. O Espírito de Al, ele é o próprio Al. Que o Espírito é dele, tem que ser o próprio Al. Não há comunhão com outro a não ser Ial e Alcha. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Falar que a comunhão é com o Espírito Santo é uma redundância. Porque o Ruach Kadosh é o próprio Al. Não é uma pessoa separada de Al. Então quem tem o Ruach Kadosh de Al, quem tem o Ruach Kadosh de Alcha, porque o Espírito do Pai está no Espírito do Filho, o Espírito do Filho está no Espírito do Pai. É nesse aspecto que eles são um. É nesse aspecto, não no aspecto de adoração. Só Yahweh merece ser adorado, é digno de adoração. Porque o Filho, é criatura. Eu hoje te gerei. O Filho não ensinou adoração a Ele e nem ao Espírito Santo. O Filho ensinou adoração apenas ao Pai. Ele falou lá para o diabo lá:
Somente ao Criador adorará, na nossa Bíblia está Deus, mas a realidade é, somente ao Criador adorará, somente a Ele servirá e somente a Ele prestará culto. E observe, irmão, que o Criador é o Pai, porque Yahshua é o mecanismo pelo qual o Pai criou todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá dar uma olhada, meu irmão, para que você possa entender por que a gente não pode adorar o Filho, a gente tem que adorar apenas o Pai. Olha aqui, ó. Efésios, você vai entender isso aqui, Efésios 3, verso 9. Ó. Efésios 3, verso 9. Que diz para nós o seguinte, ó. 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de quem? Por meio de Yahshua, o Mashiach. Tá vendo? Tá aqui o nome paganizado. Como eu já sei do nome sagrado, eu pronuncio aqui por meio de Yahshua, o Mashiach. Aqui na palavra Deus, por detrás dela deveria estar escrito Criador. O Criador. A palavra Senhor deveria, no lugar dela, deveria aparecer a palavra Ial. Porque eles esconderam o nome do Pai e do Filho atrás de títulos. Então, irmãos, a palavra Deus é Criador. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, deu para vocês compreender que somente Yahweh deve ser adorado? Por que Yahshua não falou para Satanás lá na tentação, lá no deserto? Ele poderia ter dito para Satã, somente ao Pai, somente ao Filho e somente ao Espírito Santo adorarás. Não é isso que ele ensinou, irmãos. Yahshua não ensinou trindade. Entende? E essa estrutura toda vem chegando a esse amigo que vos fala, que Yahweh separou para a profeta dele nesse tempo. Porque, irmãos, a palavra é categórica em Amós 3:7. Falando do segredo de Yahweh. O Criador não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o segredo de Yahweh, irmãos, é exatamente o arrebatamento de sua igreja. O ano desse arrebatamento está revelado para esse amigo que vos fala e outros profetas que existem espalhados pela terra e profetizas também. E quem ensina que profeta não existe mais está mais por fora do que arco de barril. Porque se profeta não existisse mais, Apocalipse 10:11 não falaria da necessidade de profetizar outra vez. Comi o livrinho, na minha boca foi doce, mas no meu estômago foi amargo. Versículo 11. Apocalipse 10:10, agora versículo 11. Mas necessário é que profetize outra vez. Quem é que profetiza, irmãos? É profeta. E se tem a necessidade de profetizar, é porque tem profeta. O profeta, eles não acabaram ou não deixaram de existir até João. João foi a voz do último profeta do Novo Testamento, irmãos. A voz do último profeta daquela dispersação dele ali. E agora, irmãos, perto do fim, Yahshua está levantando profetas. Lembra que de Malaquias até se ouvir a voz do profeta de novo no Novo Testamento, passou 400 anos, irmãos. Foram 400 anos de silêncio. Não houve profeta durante 400 anos. Se não houve profeta durante 400 anos, por que não pode ter havido profeta também? Não sei se eu estou falando a palavra certa. Me perdoe aí, que tem só a sexta série, irmão. Por que não poderia o silêncio, através da voz do profeta, ter durado até agora e agora levantar outros profetas? E eu falo para você, o irmão Romilson, ele é profeta. Ele é profeta e o espírito que está dentro dele é o espírito do profeta Jonas. Isso eu falo para você
com tranquilidade. Até devido o estilo dele, a teimosia em algumas coisas, a teimosia em trazer data, colocar data. Só que agora teve que parar. Porque não tem que estar colocando data. Porque Iau, quando revela o segredo ao servo dele, quando o servo dele sabe do segredo, o servo vai, guarda o segredo. Porque segredo, irmão, não é para ser falado. O segredo não é para a gente colocar a boca dura. Por isso que no ministério do nosso irmão Romilson houve aquelas decepções já programadas por Iau. Não pensa você que as decepções dos arrebatamentos no ministério do irmão Romilson, aquilo foi por acaso, aquilo foi... Não, irmãos. Aquelas coisas todinhas foi a peneira de Iau. Romilson, irmão Romilson, foi a peneira de Iau para peneirar. Para peneirar, fazer uma separação, deixar apenas a cevada que vai ficar para ser arrebatada. Porque está cheio de trigo aí, cheio de gente que confessa o nome Iau e Alcha, que não acredita no arrebatamento. Só vão acreditar depois que ele acontecer. Está cheio de gente aí, irmão, cheio de Iaudim, que conhece a estrutura dos nomes sagrados, que invoca os nomes sagrados, que vão ficar para o arrebatamento. Porque sequer acreditam que vai ter arrebatamento. Então eles vão ficar para poder aprender dentro da tribulação o porquê que eles ficaram. Eles vão entender, eles ficaram porque eles são trigo, eles não são cevada. Por que eles não entendem a estrutura da cevada? Porque eles não são cevada. Só vai entender a estrutura da cevada quem é cevada. Entende, irmãos? E aqui nós, para fecharmos aqui o assunto de boa saúde, irmãos, nós precisamos nunca perder de vista, manter na nossa mente a nossa estrutura. Tu sabes que somos pó. O salmista está falando para Iau. Tu sabes que somos pó. E nós também sabemos, irmão, que somos pó. E que nós temos que buscar uma boa alimentação. Um ar o mais puro possível. Uma água o mais limpa possível. O mais potável possível. E eu sugiro a você que não tem filtro de barro, que tenha o filtro de barro. Além do filtro de barro, eu tenho um purificador na parede, que me custou, na época, R$ 1.200. Hoje ele está R$ 1.600. Eu passo a água por esse purificador, porque ele tem a prata magnetizada, o carvão cloridal e outras estruturas que eu não sei aqui explicar para você, que me quebra a língua. Então eu passo a água por ele, pego 20 litros, passo ali e depois jogo no filtro de barro. Aí então a gente consome. E isso tudo ajuda, irmãos, em tudo no nosso organismo. Lembrando, a saliva e o lodo não foram feitos por acaso. Ali Iaucha estava nos ensinando a didática de nós nos cuidarmos dentro da natureza, dentro daquilo que é mais natural possível. Você que come um bifinho de boi, um bifinho de ovelha, de carneiro, de cabra, está comendo coisa natural, meu irmão. Natural. O porco, ele é natural também, só que ele é imundo. Não se pode comer o porco. Não se pode comer o tatu, o coelho. Está lá em Levítico 11 a receita que nós precisamos ter. Eu vou colocar também no card, irmãos, o vídeo Alimentação Saudável. Eu vou colocar no card desse vídeo aqui. E vocês depois dão uma olhada nela. Ali é só o beabá, que é mais profundo do que eu mostro ali na alimentação saudável, a primeira estrutura. Aquilo envolve um coquetel poderoso, irmão. Poderoso. Que já vai fazer uma melhoria de 80% na sua saúde física, mental e espiritual, se você usar o coquetel da alimentação saudável, que eu vou deixar aqui no card. Um abraço a todos vocês. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.